Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Lara Nunes. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, mais um vídeo, mais uma resenha. E o livro escolhido de hoje foi O Homem e Seus Símbolos, de Carl Jung. Este livro foi lançado originalmente em 1964 pelo autor. Gente, O Homem e Seus Símbolos é um livro que eu já li há um bom tempo e reli ele recentemente agora. Eu tinha uma certa ressalva de trazer esse livro para o canal, porque ele é um livro muito complexo, né? Tanto que ele é usado, inclusive, nas faculdades de psicologia, né? Fora, óbvio, no campo da espiritualidade também, que a gente usa muito. Então, assim, é um livro bem complexo, então é difícil resumi-lo numa resenha, mas eu vou fazer o possível, tá? Porque falar de Jung, né, é bem difícil, porque ele é um autor muito complexo, tá? Gente, mas é um livro que eu super recomendo para todo mundo ler. Eu acho que é um livro, inclusive, de autoconhecimento, né? Porque o livro, na verdade, ele fala muito sobre os arquétipos que nós vivemos, né? Então, ele, inclusive, conta com a colaboração de outros autores no mesmo livro. Então, outros autores também vão falar sobre, né, a questão do arquétipo e do simbolismo na vida da gente, né? Eu trouxe recentemente no canal a Magia dos Símbolos, mas a Magia dos Símbolos é mais um livro bem voltado para o universo místico e mágico mesmo, né? Ele não é tão voltado assim para a área da psique, é mais a área da espiritualidade. Esse livro, O Homem e Seus Símbolos, do Carl Jung, é um livro bem que fala muito das perspectivas éticas e mentais, né? Emoções, relacionamentos com outras pessoas. Então, aquela coisa mesmo de arquétipos que interfere inclusive no nosso destino, né? Que pode inclusive agir na nossa mente como forças criadoras ou destruidoras, né? Que inspiram novas ideias, né? Ideias que se cristalizam às vezes, muitas vezes em preconceitos, né? Então é um livro assim bem complicado. Eu vou fazer assim o possível para resumi-lo ao máximo para vocês, tá? Mas o que eu posso dizer é que é um livro maravilhoso, um universo em que o inconsciente conversa com a antropologia, conversa com os mitos, fala sobre os símbolos no âmbito geral, como sonhos também, né? Os sonhos falam muita coisa pra gente, né? Então, assim, é uma coisa assim que mexe mesmo. Quando você lê o livro todo, você fala, gente, como a gente, né, personaliza certas figuras para nossa vida, né? Para quem não conhece, o Carl Jung, ele foi um psiquiatra suíço, né? Ele fundou uma escola de intelectuais influentes do século, né, passado. Ele trabalhou como cientista, pesquisador e também foi um grande professor, né? Ele foi muito amigo de Freud também, teve uma influência muito grande com Freud, né? Ele fala de Freud no livro, inclusive. O Carl Jung, gente, ele criou conceitos muito importantes na área da psicologia também. Muitos psicólogos usam, né, o Jung como referência, né? Como individualização, arquétipos inconscientes coletivos, introversão, extroversão, sincronicidade, né? Áreas diferentes, conhecimento humano, desde a psiquiatria também, que ele aborda muito no livro, né? Antropologia e, claro, literatura, né? O Carl Jung escreveu O Homem e Seus Símbolos depois de uma entrevista que ele deu. Deixa eu procurar aqui o nome do jornalista. Só um minuto. John Freeman. É um jornalista famoso da época. E ele deu uma entrevista para esse John Freeman. E as pessoas assim ficaram enlouquecidas, porque adoraram essa entrevista dele e me enviaram cartas, porque na época a gente tá falando de cartas, né, gente? Não tinha rede social, né?
E ele acabou, né, sendo, vamos fazer um livro, né? Engraçado que ele escreveu o livro, gente, e ele faleceu em junho de 1961. E o livro foi lançado em 64. Então, assim, 3 anos depois o livro foi lançado, né? Depois da morte dele, né? A parte dele foi escrever, né? E ele escreveu o livro, inclusive, 10 dias antes de morrer, olha só. Então o livro tinha que ser escrito, né? Tava na missão aí do Jung, né? Escrever esse livro, né? E como eu falei, o livro se divide em 5 partes, né? O primeiro capítulo é escrito pelo próprio Jung, né? Que fala sobre o livro. Então ele fala sobre os mitos antigos e o homem moderno. Depois tem o Joseph L. Henderson também. O segundo capítulo foi escrito pelo Joseph L. Henderson. O terceiro capítulo foi escrito pela Mary Lee von Franz, que é chamado de O Processo da Individualização. O quarto capítulo é o Simbolismo nas Artes Plásticas, foi escrito pela Aniela Jafé. E o quinto capítulo foi Os Símbolos em Análise Individual, que foi escrito por Yolande Jacob. E a conclusão foi escrita por Mary Lee von Franz. Então, vamos falar um pouquinho né, do que se trata o livro, né? Acho que estou me prolongando muito aqui falando. Vamos lá, né? Então aqui, né, a escrita do com o John Freeman, né, quando ele foi, né, escrita não, perdão, gente, quando ele foi na entrevista com o John Freeman, né, ele falou muito dessa questão dos símbolos e o inconsciente, né, o que tem relação, né, o inconsciente é um grande guia, né, do consciente, né, isso que é muito legal no livro. E na relação entre o inconsciente e o consciente é que se estabelece a relação do ser humano com os problemas espirituais que ele tem, né? Então, segundo Jung, o inconsciente se revela para nós através dos sonhos. Gente, eu super concordo, assim, eu não sei vocês, acredito que também muitas pessoas que estão aqui me ouvindo, porque hoje o nosso vídeo está sendo mais uma vez gravado por áudio, os sonhos, né? Quem nunca, né? Teve um sonho profético, quem nunca teve aí uma premonição através dos sonhos, né? E o Jung acreditava muito nisso, né? E é aí, né, no caso, que reside a importância deles na vida de cada pessoa, né? Porque muita gente tem os sonhos, né, como guia, né? Eu sonhei com isso, então é melhor eu fazer aquilo. Então, no âmbito espiritual, isso é muito forte, né? E eu acredito sim que os sonhos revelam muita coisa pra gente, né? Então, assim, é um livro repleto de informações, né? Porque os sonhos, gente, expressam muito o inconsciente individual e particular de cada um de nós, né? O inconsciente que sonha, ele na verdade está em comunicação com o sonhador, ele está dando pistas, né, para o sonhador, ele está dando um alerta, né, para o sonhador. Então, ele seleciona os símbolos para seu propósito. Então, assim, tem um sentido para quem sonha, né? Os junguianos, né, que são os estudiosos de Jung, né, ensinam isso, né, para serem receptivos com os sonhos, né, não se negarem a ver os sinais que os sonhos nos trazem, né? E tem muita gente que renega isso, né? Às vezes fala, é bobeira, como por exemplo, sonhei com cobra, né? Muitos atribuem o simbolismo da cobra à traição, a armadilhas, né? A cuidado, alerta. Então muita gente fala, bobeira, né? E quando vê acontece alguma coisa, né? Tô dando aqui um exemplo. Sonhei com furacão, por exemplo. O furacão, no simbolismo espiritual, ele representa reviravoltas na sua vida, mas ele pode representar reviravoltas positivas também. Então, assim, por isso que é bom você analisar cada detalhe do seu sonho, né? Cada detalhe daquilo que você está, né, sonhando, né? Quando você acorda, tem pessoas que até anotam sonhos em cadernetas, em cadernos. Eu acho isso muito legal. Eu não tenho esse hábito, deveria ter, mas não tenho.
tá? Vamos ver um pouquinho mais aqui, que eu tô com as minhas colinhas, que eu tô amando. As minhas colinhas ajudam muito, viu, gente? Porque pra lembrar de tudo, pra falar no vídeo pra vocês. Então aqui, ó, eu separei algumas coisas do livro, tô aqui com o livro em mãos. Aqui no primeiro capítulo, por exemplo, né, que se chama Chegando ao Inconsciente, o Jung, ele faz assim uma diferença, né, entre sinais e símbolos, né? Então assim, e também o seu significado na vida das pessoas, né? Ele explica muito a linguagem, né, que as pessoas usam para se comunicar com esses símbolos e sinais, né? Então assim, que eles passam, esses símbolos passam a representar um significado comum para cada um de nós, né? Então, assim, por exemplo, uma pessoa que sonha com uma águia, por exemplo, ela vai ter uma perspectiva individual dela. O que aquela águia vai estar representando, né? E outra pessoa que sonha com o mesmo simbolismo da águia vai ter uma outra percepção. Então, aqui ele mostra muito essa individualidade. Cada pessoa vai representar o seu sonho de uma forma, né? Então vamos ver aqui, por exemplo, aqui ele fala, né? E o que é símbolo? Eu vou ler para vocês aqui. Símbolos possuem um significado oculto e inconsciente. O símbolo para Jung é o método primário da comunicação do inconsciente. Quando chamamos alguma coisa de divina, estamos dando apenas um nome que poderá estar baseado em uma crença, mas nunca em uma evidência concreta. As religiões empregam uma linguagem simbólica e se exprimem através das imagens. Os nossos sentidos reagem a fenômenos reais e a sensações visuais e auditivas. Tudo isso é transposto da esfera da realidade para a mente, na realidade da vida diária. Há uma quantidade enorme de informações e de dados complexos. Torna-se impossível para o intelecto humano dar conta de tudo isso. O intelecto não consegue processar tudo. Muito do que uma pessoa encontra na vida diária permanece abaixo do limiar da consciência, e esses fatores se tornam subliminares e desenvolvem parte da psique inconsciente. Então aqui ele fala muito disso, né, que a gente não consegue processar tudo, né? O nosso inconsciente, ele realmente processa o que é importante ou que é necessário para a gente estar absorvendo, né? Porque o dia a dia a gente faz inúmeras coisas, né? Então, assim, não tem como você, né, processar tudo num só, né, num só dia, né? Seria impossível, né? Então é isso, a gente tem esses insights, né? Esses sinais, às vezes uma intuição, às vezes você vê um quadro, aquele quadro vai te arremeter alguma coisa e vai te dar um alerta. Então é muito isso que ele fala, da gente lidar com esses sinais, né? Igual ele falou das religiões, né? Para algumas pessoas, o arquétipo daquela imagem vai arremeter ela a alguma coisa boa ou alguma coisa ruim, né? Geralmente uma coisa positiva, quando você pensa naquela imagem, você fala, aqui eu vou ter o meu momento de paz, de oração, de, né, a igreja, o local, então tudo você assimila, né? Então é bem interessante, né? Então, gente, aí ele vai falando um pouco, eu vou mostrando aqui para vocês um pouco dos capítulos, né? Deixa eu ver aqui. Por exemplo, ele fala muito de Freud também, né? Que Freud foi um grande amigo dele, né? Aí ele fala aqui, ó, Freud atribui aos sonhos uma importância especial como ponto de partida para o processo da livre associação. Mas depois de algum tempo, começa-se a sentir que esta maneira de utilizar a riqueza de fantasias que o inconsciente produz durante o nosso sono era, na verdade, inadequada e ilusória. As dúvidas surgiram quando um colega contou uma experiência que teve numa longa viagem de trem pela Rússia, né? Apesar de não conhecer a língua e nem mesmo decifrar os caracteres do alfabeto cirílico, ele começou a divagar em torno das estranhas letras dos anúncios das estações por onde passava, e acabou caindo numa espécie de devaneio, pondo-se a imaginar todo tipo de significação para aquelas palavras.
Uma ideia leva a outra, e naquele estado de relaxamento em que se encontrava, descobriu que descobriu que li errado aqui, que esta livre associação despertara nele muitas lembranças antigas. Entre elas, ficou desagradavelmente surpreendido com a descoberta de alguns assuntos bem incômodos e há muitos sepultados na sua memória. Coisas que desejara esquecer e que conseguiria fazê-lo conscientemente. Na verdade, ele chegou aos que os psicólogos chamariam de seus próprios complexos, isto é, temas emocionais reprimidos, capazes de provocar distúrbios psicológicos permanentes ou mesmo, em alguns casos, sintomas de neurose. Então é isso, né, gente? Ele explica que cada pessoa vai ter uma questão, né? Às vezes você sonha com alguma coisa, aquilo vai te despertar alguma coisa. Ou você vê alguma imagem, ou você escuta uma música, ou você vê algum desenho, e aquilo vai te arremeter a alguma coisa. Então, gente, é um livro, assim, que realmente eu adoro, sabe? Eu vou até pegar uma parte aqui, que eu achei muito interessante, que é aqui, ó. Jung identificou 4 arquétipos principais: a persona, que no caso é a pessoa, né? A sombra, a ânima, animus e o self. Ânima em latim é alma, né? Então, a pessoa, a sombra, ou seja, o nosso lado sombra, a nossa alma e aqui animus e o self. Então, vamos lá. Persona, no caso, por Jung, tá, gente? Vamos ver o que ele fala sobre a persona. Persona é a máscara que o indivíduo apresenta ao mundo exterior. É a personalidade moldada pelas expectativas sociais e culturais, funcionando como um meio de adaptação social. A persona ajuda na interação com os outros, mas pode ocultar a verdadeira identidade do indivíduo, se alguém se identificar excessivamente com ela. Ela age para proteger o ego das imagens negativas. Segundo Jung, a persona pode aparecer em sonhos e assumir diferentes formas. A sombra. A sombra é frequentemente descrita como o lado sombrio da psique. Representa a selvageria e o poder de aparecer em sonhos através das mais variadas formas. Pode aparecer como uma cobra, como eu falei para vocês, né, no início, um demônio. Representa o caos e o desconhecimento. Segundo Jung, a sombra está presente em todos nós e muitas vezes podemos projetar nos outros as nossas próprias sombras. Isso é a pura verdade, né, gente? Às vezes a gente acaba descontando nos outros o que é incômodo para nós, né? Por isso que muitas vezes a gente fala assim, nossa, fulano se incomoda tanto com a vida do outro, né? Ou seja, a vida do outro desperta nele alguma coisa, né? Então é sempre isso, a gente às vezes acaba descontando no outro o que está falando de nós mesmos, né? Então é muito legal. Ânima ou animus, né? Representa os aspectos femininos da psique masculina, ânima, e os aspectos masculinos da psique feminina, animus. O feminino está relacionado à empatia. A ânima masculino está relacionada ao pensamento lógico, resolução de problemas e estabilidade emocional. A ânima serve como fonte principal de comunicação com o inconsciente coletivo. Integrar os aspectos femininos e masculinos da nossa personalidade em um todo unificado, autêntico, é uma parte saudável do desenvolvimento humano. E depois tem o self ou ego, né? Que aqui no Brasil a gente chama mais de ego, né? É um arquétipo que representa a consciência e a inconsciência unificados de um indivíduo. Jung frequentemente representava o ego como um círculo, quadrado ou mandala. A criação do ego se dá através de um princípio conhecido como individuação, em que vários aspectos da personalidade são integrados. A desarmonia entre a consciência e a inconsciência poderia levar aos problemas psicológicos, trazer esses conflitos à consciência
e acomodá-los era uma parte importante do processo de individualização. Então é isso, né? Quando a pessoa, o ego, né? Quando a pessoa tem que trazer à tona, às vezes, coisas que ela não quer falar ou que ela não quer verbalizar, e às vezes acontece dela ter que fazer isso, mas às vezes é importante. Por isso que a terapia é tão importante e por isso que esse livro é tão usado no universo da psicologia e da psiquiatria, porque abrange muito essa questão do ser, né? Os psicólogos estudam muito esse livro por causa disso, porque é um livro que fala do nosso eu interior, né? É um livro que nos faz nos conhecer melhor. Eu adorei esse livro, muita coisa que eu li, eu me identifiquei muito depois, assim. Então, realmente é muito legal. Gente, desculpa a leitura, procurei ler o mais lento possível, porque eu tenho uma mania de ler as coisas assim, correndo, sabe? E como eu sei que aqui pro canal a gente tem que falar muito pausadamente para as pessoas entenderem, porque se eu for ler do meu jeito aqui, vocês vai pegar um embromation, vocês não vão entender nada. Então tentei ler o melhor possível aqui para vocês, tá bom? Aqui também eu achei interessante essa parte que ele fala aqui, ó, outros arquétipos estudados por Jung. O velho sábio e a grande mãe. O sábio é o arquétipo da sabedoria e a grande mãe é associada ao cuidado, à nutrição e à criação. O inocente. O inocente representa a pureza, a ingenuidade e o otimismo. O inocente busca a felicidade e a simplicidade, muitas vezes ignorando os perigos do mundo. O trapaceiro, que se caracteriza pela astúcia e capacidade de enganar. Ele é capaz de desafiar a ordem estabelecida e pode trazer o caos e a inovação, né? Então, assim, ele fala muito disso também, né? Às vezes a gente tem que agir de algumas formas na vida, né? Então, a gente tem que ser sábio, a gente tem que nutrir, a gente tem que cuidar tanto de nós mesmos quanto daqueles que amamos, mas a gente tem que fazer isso de uma forma muito consciente, né? A pureza e a ingenuidade em excesso pode nos prejudicar muito, né? E o trapaceiro, então a gente pode às vezes se trapacear ou ser trapaceado se nós formos inocentes demais, né? Então é tudo uma questão de você olhar o próximo e falar, peraí, você pode ir até aqui, mais que isso não. Porque as pessoas tendem a abusar muito, né, gente? Então é muito importante. Gente, olha, eu acho que eu expliquei bem, né? O livro ficou bem longo, já estamos em 22 minutos, mas assim, é porque é um livro realmente, como eu falei pra vocês, é um livro muito complexo. Eu ainda pensei em falar de todos os capítulos, mas se eu vou falar de todos os capítulos aqui, esse vídeo vai ficar enorme. Então, assim, o que eu posso dizer? Acho que vocês já deu pra entender um pouco do livro. Acredito eu que eu consegui ser clara e fazer um resuminho bem legal pra vocês. Espero que vocês gostem. Gente, eu vou deixar o livro na descrição, obviamente, porque é um livro que eu super recomendo para vocês, tá? É um livro maravilhoso. Se você aí que está me escutando, está começando na faculdade de psicologia, nossa, olha, super recomendo que você tenha esse livro na sua estante. Você que é um espiritualista ou uma espiritualista, você que está iniciando nesse processo de espiritualidade, também é um livro que eu super recomendo. Tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado. Esse livro, gente, eu queria trazer faz tempo aqui no canal, mas eu tinha um pouco de receio, porque como eu falei, é um livro difícil de explicar. É um livro bem difícil, tá? Tanto que eu tive que usar minhas colinhas aqui para me ajudar, porque é muita informação. Mas é um livro que eu super recomendo para vocês, tá? Eu tenho certeza que vocês vão amar. Tá bom, meus amores? Desde já peço a vocês que deem like, curtam, compartilhem e se inscrevam no canal se você está chegando agora aqui, tá bom? Prazer estar com vocês sempre. Resenha concluída e que venham muitas outras por aí. Tá bom, meus amores? Um grande beijo e até lá. Tchau!